É bem assim, uma alma para Jesus, olha. E aceitar Jesus. Aplauda Jesus Cristo, meus irmãos. Aleluia. Deus lhe abençoe. Levante a mão, meus irmãos. Pai da eternidade, já ganhamos a noite, Pai. Uma vida para ti aqui está chorando, Pai. O desespero da vida, o vento que cerca, que a rodeia. Repreenda toda seta dardo, toda maldição contra esta vida não tenha poder mais, Pai Celeste. Seja essa vida blindada e protegida, Pai querido, debaixo do teu sangue para a tua glória, Pai. Escreva o nome do Lela no livro da vida, Senhor. Perdoa todos os seus pecados para a tua glória, glória do Senhor Jesus, Pai. Essa vida preciosa para ti. Amém, Pai amado. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse é o Deus da glória. Louvado seja o Senhor. Quero mais uma vez externar meus agradecimentos a Vossa Excelência, Pastor Eliezer. Obrigado, pastor, pela nobre oportunidade de poder ocupar esse altar, estar aqui nessa cidade junto com a sua pessoa mais uma vez. Deus abençoe a todo o corpo de obreiros, pastores, pregadores. Deus abençoe todos em Cristo Jesus. Meu amigo ali, pastor Marcos, já consagrei até pastor. Pastor Marcos, sua esposa, faz parte da caravana Celebrai agora aqui. Irmã Roselite, nome é mistério, é benção. Louvado seja Deus. Deus abençoe irmã Roselite, pastor Márcio, em nome de Jesus. Júnior, Deus abençoe, profeta do Senhor. E Zil Matos, quando chegou aqui 9 anos atrás, ainda tinha cabelo, pastor Eliezer. Mas aí foi brincar com Deus, Deus tocou. É benção. Deus abençoe, Zil. É uma honra poder estar contigo de volta. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Não, eu não escutei ainda não. Quem pode dar glória a Deus? Louvado seja o Senhor. Abrimos a Bíblia Sagrada. Pastor, está um pouco escuro aqui. Pode deixar que eu leio aqui em nome do Senhor Jesus, se você tiver alguma dificuldade. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo de número 12. Do versículo 1 ao versículo de número 7. Evangelho de João 12, 1 ao 7. Louvado seja Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Teve, acho que 9 edições do Celebrai em Barreirinhas, né? Eu acho que eu tive... Essa é a 10ª. Eu tive acho que 7, no mínimo, mais 7, né? É benção, louvado seja Deus. Passei de 6. É benção, é vitória. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus, cidade abençoadíssima, em nome de Jesus. Diz assim a Bíblia Sagrada. Serei bem sucinto, rápido, objetivo. Com certeza, algumas lições vamos aprender aqui, nós todos, em nome de Jesus. Diz assim a Bíblia Sagrada. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, aonde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando de uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-o para o dia da minha sepultura. Guardo isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes ou tereis. Em outras interpretações. Você pode dar um glória a Jesus Cristo? Louvado seja Deus. Pastor, não entendi, foi a nada. Assim que é bom. Me escute por bondade. Jesus Cristo, aos 30 anos de idade, inicia o seu ministério. E, como de costume, respeitava e seguia algumas culturas e tradições ou costumes dos judeus.
principalmente esta de ir até Jerusalém, que era uma vez por ano, comemorar a Páscoa. O nome Páscoa quer dizer passagem. Porém, eles comemoravam agradecendo a Deus por duas grandes vitórias alcançadas. Primeiro, porque passaram pelo Egito e saíram pela porta da frente. Segunda, porque passaram pelo Mar Vermelho em terra seca, e eles tinham o costume de agradecer a Deus por todas as vitórias alcançadas. Porém, Jesus Cristo fazia isto. Saía muitas vezes da Galileia para Jerusalém, que era quase um dia de viagem até Jerusalém, para comemorar a Páscoa junto com os judeus. Fez isso aos 31 anos de idade. Fez isso também aos 32 anos de idade. Mas aos 33 anos de idade agora, Jesus resolve sair da onde estava 6 dias antes da Páscoa. Os discípulos estavam um pouco confusos, pois ele sempre saía um dia antes. Por que é que ele sairia 6 dias antes agora? Jesus Cristo tinha que sair 6 dias antes, pois ele tinha que passar na casa de um amigo antes de ir para Jerusalém, ao qual ele mesmo seria o Cordeiro Pascual. Pois o nome amigo, segundo o dicionário Aurélio, é aquele que está contigo nas horas boas e nas horas difíceis. O nome amigo quer dizer companheiro, como diz o baiano, pau para toda obra. O nome amigo quer dizer aquele que chora contigo, sorri contigo, não tem horário, não tem tempo ruim. O nome amigo quer dizer aquele que não te trai, aquele que faz você se alegrar quando está triste, aquele que quando você está arrasado te abraça e diz: o que é que você precisa, meu amigo? Está quase em extinção nos dias atuais a palavra amigo, ou ter um amigo de verdade. Mas Jesus Cristo fez questão de sair 6 dias antes da Páscoa para passar em Betânia para ver o seu amigo, porque desde que Lázaro havia ressuscitado dentre os mortos, Jesus não tinha ainda retornado a Betânia. Porém, ele tinha que passar em Betânia para ver o seu amigo Lázaro. Os discípulos olhavam para ele e via que a sua expressão do seu semblante estava diferenciada. Não era como das 2 ou 3 vezes antes, quando subia a Jerusalém um dia antes. Jesus olhava muito para o alto, talvez como quem dizia: é chegado o momento, né, Pai? Está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue para cumprir as Escrituras. Está chegando o momento. E Jesus Cristo sabia que os últimos dias dele era aquele. Ele tinha que subir a cruz do Calvário. Ele já estava sentindo a agonia e a pressão daqueles dias, porque todos os milagres realizados por Jesus Cristo, entre os 35 revelados pela Bíblia Sagrada, e como a mesma Bíblia diz que se fosse narrar todos os feitos de Jesus Cristo, os livros da terra seria curto, mas não seria suficiente para libertar uma alma, quebrar cadeias, tirar de dentro do inferno, vencer o diabo, vencer os demônios, restaurar lares, restaurar família, tirar o filho da droga, tirar a filha da prostituição, tirar o marido da cachaça. Não seria suficiente para que tudo isso fosse uma obra completa e você tivesse tranquilidade em estar aqui sentado e se cumpriu o que primeiro João diz, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Porém ele teria que subir a cruz do Calvário, vencer a morte, vencer o diabo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus sabia que os dias estavam contados, porém tinha que passar em
Betânia. E o que é que estava acontecendo em Betânia? Lázaro, que ressuscitara dentre os mortos, que recebeu esse grande milagre, ele agora pergunta para suas irmãs, Marta e Maria, o que é que aconteceu? Eu deduzo que sentando ele na sala, Marta e Maria na frente, ele pergunta: o que é que aconteceu comigo? Eu não estou entendendo onde é que eu estava, como é que eu vim de volta, o que é que aconteceu? E Maria começa a falar para Lázaro: Lázaro, aconteceu assim, olha, você ficou enfermo e nós ficamos preocupadas aqui em casa, porque você enfermos, ficamos tristes, mas porém nós tínhamos um amigo chamado Jesus Cristo, que na sua enfermidade nos fez lembrar, ele cura todos os enfermos. Aí pedimos que o mensageiro fosse até Jesus Cristo e falasse para ele, Senhor Jesus, pois Jesus estava pregando nas regiões vizinhas, e encontrando Jesus Cristo, falaram para ele: mestre, seu amigo Lázaro está enfermo. Mas elas não entenderam o código divino. Jesus olhou para o mensageiro e diga para elas ficar tranquila, a enfermidade não é para a morte, é para a vida. Era um código de Deus. Deus estava dizendo: quem é que diz que a enfermidade não era para a morte? Não foi o pastor Marcelo, não foi o cantor Zilmato, foi Jesus Cristo. Quem é que diz que a enfermidade não era para choro e lágrima da família? Não foi qualquer um, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porém, a notícia chega agora na casa. Marta olha e pergunta: cadê nosso amigo Jesus Cristo? Maria diz: cadê o mestre? E o mensageiro diz: descansa as vossas almas, fica tranquilo. Eu encontrei ele pregando e ele disse que a enfermidade não é para a morte, é para a vida. Descansando elas, algo diferenciado começa a acontecer. A enfermidade de Lázaro começa a se agravar. Isso elas estão narrando para Lázaro. E Lázaro diz: eu comecei a ficar pior. Começou a ficar pior, Lázaro. Mas como Jesus disse que não era para a morte, nós estávamos despreocupadas, até o ponto de você amanhecer em óbito, Lázaro. Quando você morreu, Lázaro, nós ficamos arrasadas, porque Jesus Cristo disse que a enfermidade não era para a morte. Mas Marta e Maria não entenderam ainda quem é Jesus Cristo. Ei, levante a mão e diga: tem muita gente que ainda não sabe quem é Jesus Cristo. De novo, tem muita gente que